Começou? Beleza. Hoje, já para iniciar, eu tenho só que falar assim, tem um link aqui que eu mandei na conversa, tá? Que ele é um link, se quiser distribuir lá no grupo do WhatsApp também, não tem problema, tá? Porque ele é um link que o meu professor disponibiliza para as pessoas que querem aprender Kabbalah. Né? Eu lembro que acho que a Rose, né, falou que queria aprender Kabbalah também com o meu professor, queria saber dos cursos dele. E ele tem essas 10 aulas, que são aulas gratuitas. Então, aí você pode conhecer a temperatura do professor, né? Tipo, ver como que é as aulas dele, sentir, né? Se é isso mesmo para vocês, a camada. Porque você falou assim da transformação da borboleta, né? E você acredita estar na crisálida, né? Absorvendo ainda tudo aquilo que você está recebendo de informação. E agora você está recebendo uma informação de uma linha autêntica, de uma linha pura, entende? E eu falo pura, por quê? Porque ela está vindo direto de judeus que estão praticando isso há 6.000 anos. Está vindo para a gente. É direto de judeu que está vindo, sabe? E está se expandindo e se abrindo para o pessoal conhecer. Então, é linha autêntica, né? Não vou falar pura ou impura, mas linha autêntica dos judeus. Então, acho que agora é o momento mesmo de, assim que você pegar a visão, que a gente pegar a visão, é de sair da crisálida mesmo e começar a voar a borboleta, mostrando e recolhendo pólen e conhecendo as flores do jardim, sabe? E realmente mostrando o brilho do nosso Deus verdadeiro, seja a forma como vocês concebam ele, né? Pode ser o Lorum, pode ser o Criador, pode ser Deus, pode ser Javé, da forma como vocês conceberem, é o cara, é o cara. Eu estou fazendo umas aulas de reciclagem com o Marcel essa semana, e eu estou pegando algumas ideias do que ele está falando para trazer para cá. Então, o que eu estava pensando é fazer uma parte dessa preleção, onde eu falo. Eu não li o livro para ver se isso vai estar no livro nas próximas páginas, mas eu faço uma parte de uma preleção e depois, quando aparece no livro, eu vou trazendo de novo o que eu falei no livro. Fala, Jana. Desmuta. Isso. Você leu? Você deu a continuidade ali na leitura? Da hora, da hora. Ótimo. Então, ó, show. Eu vou fazer essa preleção, eu vou trazer essa ideia primeiro, né? E aí a gente continua no livro. A gente tem até umas 10 horas, não é, Jana? Tá. É, O Marcel, o meu professor, né, no começo assim da aula, ele começa a explicar alguns conceitos básicos que a gente precisa ter para entender o que é de verdade a Kabbalah. A Kabbalah, ela vai funcionar tem basicamente dois eixos que a gente vai trabalhar aqui, né? A gente vai trabalhar o desejo que existe dentro da gente e o cálculo que existe na nossa mente, né? Uh, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, para a gente começar a pensar nisso, né? Se eu colocar um cachorro na frente de um pote de alpiste e de um pote de carne, qual dos dois você acha que o cachorro vai avançar para comer? O pote de alpiste ou o pote de carne? Faz aí, um para pote de alpiste ou dois para pote de carne? Dois, pote de carne, né? Por que, que ele vai para esse pote de carne? Ele vai para o pote de carne porque ele já está formatado para comer carne. Ele já tem uma mecânica interna dentro dele que ele vai funcionar para sentir vontade de comer carne e ele vai direto no pote de carne. Essa mecânica ela se repete em todos os seres da natureza. Né? Um passarinho, ao invés de ver um pote de carne e ver um pote de alpiste, ele vai voar direto no alpiste. Então, não tem como a gente mudar a nossa natureza. O cachorro vai comer carne e o passarinho vai comer alpiste. Onde que eu estou querendo chegar com isso? Existe uma mecânica dentro da gente, tá? Que ela vai funcionar da mesma forma como o cachorro que vai comer o pote de carne. Essa mecânica, esse mecanismo que existe dentro da gente, os cabalistas eles vão dar um nome para isso, que eles vão chamar de desejo.
tá? E a mecânica vai estar sempre funcionando, assim como o cachorro tem o desejo pela carne, a mecânica dele vai funcionar para ele pegar a carne, para ele comer a carne. Da mesma forma, o ser humano vai ter uma mecânica dentro dele para satisfazer o próprio ego, para satisfazer as próprias necessidades, os próprios motivos, tá? E isso é normal que tenha que ser, é normal que seja assim, é normal que seja assim. Até aqui, vocês estão acompanhando? Tá certinho? Tá show de bola? Manda uma mensagem aí, se tiver ficando difícil, vocês me avisem, tá? Se tiver, ó, não tô entendendo o negócio, beleza. A Rose tá acompanhando, a Jana também, beleza? A Janice também tá acompanhando? Manda uma mensagem aí, só para eu saber que tá todo mundo na mesma linha. Então, o cachorro, ele tem uma mecânica interna que vai fazer ele querer comer carne. Ponto final. O cachorro foi feito desse jeito. O criador, quando ele fez o cachorro, ele colocou esse desejo dentro do cachorro e o cachorro faz isso. Ele obedece ao desejo que tem dentro dele. O ser humano, ele tem a mesma coisa. Ele tem uma mecânica dentro dele que ele não consegue fazer diferente, a não ser que ele seja ensinado diferente. A não ser que ele receba, né, Kabbalah, uma forma diferente de fazer, a não ser que ele receba um mecanismo que seja contrário a essa força e que ele comece a agir de maneira diferente. O ser humano, ele vai, assim como o cachorro vai para a carne, né, e ele vai comer a carne, o ser humano, ele vai estar sempre buscando satisfazer os próprios desejos. Ele vai estar sempre tentando satisfazer os próprios motivos, né? E tudo na vida do ser humano vai se concentrar em satisfazer os próprios desejos, os próprios motivos. É a ideia de egoísmo, né? É a ideia de egoísmo. Mas pela Kabbalah, a gente vai chamar isso de forma diferente. A gente vai chamar isso de desejo de receber. Desejo de receber. Anota isso, que isso é importante. Isso a gente vai se repetir durante todas as aulas ali que a gente for vendo, vai ter sempre o desejo de receber aparecendo. Esse desejo de receber para si mesmo, né, é um mecanismo natural que tem no ser humano. O ser humano tem todos os desejos que existem na face da Terra. Tem os desejos, depois vocês vão estudando isso mais para frente, né? Tem os desejos dos minerais, dos inanimados, tem os desejos vegetativos, tem os desejos animais, tem os desejos dos seres humanos falantes. Todos os desejos estão dentro deles. Né? Mas esses mecanismos, eles vão funcionar somente para o andar de baixo da espiritualidade. Se a gente quiser realmente acessar a espiritualidade como ela de fato é, a gente precisa receber do alto um mecanismo que seja oposto a esse mecanismo de querer satisfazer os próprios motivos, querer satisfazer os próprios desejos, querer fazer as próprias coisas que estão vindo da tua cabeça para si mesmo. Enquanto a gente não recebe do alto esse mecanismo que é contrário, que vai fazer esse movimento contrário a esse desejo de receber para si mesmo, né, esse desejo de receber corrompido, a gente não consegue trabalhar e evoluir no espiritual. Aí, da forma como eu imagino, né, as coisas desandam, os caminhos se fecham, a vida começa a travar, né, as pessoas começam a se afastar, os relacionamentos começam a não dar certo. Por quê? Chegou a hora daquela pessoa entender e receber esse outro mecanismo para fazer diferente na vida. E fala aí, Jana. Não funciona. Não funciona. A forma como eu vivo, tá? Isso não é da Kabbalah, isso é da minha experiência. Né? A forma como eu vivo é alinhada com o espiritual. Ponto final. Da forma como a Kabbalah e como o Santo Daime me ensina, né? Como a Ayahuasca me ensina também. As coisas que eu estou aprendendo nessa linha de segmento verdadeiro, tradicional, autêntico do estudo da espiritualidade, me mostra que quando eu estou fazendo alguma coisa para mim mesmo, minha vida começa a desandar de um jeito, cara. De um jeito. Eu tenho que, cada dia mais, buscar corrigir isso dentro de mim para começar a fazer pelo outro, para o outro, da forma certa.
da forma certa, porque tem a forma errada de fazer isso também, tá? Eu não vou falar de certo e errado, eu vou falar de verdadeiro e falso. Esse é outra coisa que a gente precisa começar a entender. O mundo, pelos cabalistas, ele é dividido em dois. O mundo material e o mundo espiritual, certo? O mundo material, ele é duas potências só. O que é doce e prazeroso para mim e o que é amargo do que eu quero fugir, né? Ninguém quer ficar sem dinheiro. Todo mundo quer ficar rico. Entendeu? O amargo e o doce. Agora, a galera tem que começar a se concentrar em quem está trazendo dinheiro. Quem está trazendo dinheiro não é o nosso trabalho, não é o nosso esforço. Vocês vão ver mais para frente isso. É o Criador. Então, a gente tem que se concentrar no que é verdadeiro e falso. Tudo que é para mim mesmo e que é material, ele é chamado pela Kabbalah de falso. Tudo que é verdadeiro, alinhado com o espiritual, buscando satisfazer o Criador, buscando satisfazer o próximo, buscando trabalhar os mandamentos, a gente está fazendo como verdadeiro, né? Agora, para conseguir atingir esse verdadeiro, a gente precisa superar uma coisa. Além de mudar o nosso desejo, né? A gente não vai conseguir mudar o nosso desejo, mas pedir que essa mudança pelo desejo aconteça, a gente precisa começar a trabalhar os cálculos. O que a Kabbalah chama de cálculo? A Kabbalah chama de cálculo a nossa racionalidade, tá? O nosso pensamento, eles chamam de cálculo. Por quê? Imagina que eu sou o cachorro e o meu desejo é comer carne. O cálculo do cachorro é como que ele faz para sair do ponto A até o ponto B e chegar no pote de carne mais rápido. Esse é o cálculo do cachorro. O ser humano, qual que é o cálculo? Imagina, para vocês começarem essa reunião comigo agora, olha os cálculos que vocês tiveram que fazer. Vocês tiveram que imaginar se vocês já tinham um equipamento, se vocês estavam com a internet, se vocês tinham energia elétrica, vocês tinham que pensar em qual que é o horário, qual é o horário que eu tenho que estar na frente da mesa, qual é o horário que eu tenho que abrir o aplicativo para eu conseguir entrar. Os cálculos da Janaína ainda são mais complexos ainda, porque a Janaína tem que juntar todo mundo, tem que trazer todo mundo, tem que falar, ela já tem que estar calculando a semana inteira e chamando todo mundo a semana inteira para nessa reunião aqui a gente ter bastante gente. Então, os cálculos, eles existem. E os cálculos, eles são uma ferramenta do desejo, né? Quando a gente quer alguma coisa, quero, sei lá, ganhar dinheiro. Então, eu começo a calcular como vai ser o meu trabalho para eu conseguir ganhar esse dinheiro. É a mesma coisa do cachorro. O cachorro começa a calcular o que ele quer, como que ele faz para satisfazer o desejo de comer dele, se a gente for pensar de uma maneira simples. Então, repara aqui que a gente tem uma coisa que vem antes do nosso pensamento, que é o desejo, né? O desejo de receber para si mesmo. Depois, a gente tem um desejo específico, sei lá, de comer macarronada, né? A gente começa a sentir a vontade de comer macarronada. Depois que o desejo surge na criatura, que o Criador manda esse desejo para a criatura traz um segundo movimento, que é o cálculo, que é o pensamento, e ela começa a calcular os ingredientes que ela precisa para fazer a macarronada. E depois começa a ação. Entendeu? Se eu começar a só pensar aqui e não falar, vocês não vão saber o que está dentro dos meus cálculos, o que está dentro do meu pensamento. O que vocês estão observando é a ação que a minha voz causa no ouvido de vocês e no coração de vocês. Entende? Mas o que tem no meu pensamento vocês não conseguem ver e o que tem no meu desejo vocês também não conseguem ver. E tem mais uma coisa atrás, que é o pensamento do Criador, que foi a linha do pensamento que a gente estava no último livro, né? O pensamento do Criador, ele é quem move o nosso desejo, ele é quem faz o nosso desejo acontecer, o desejo surge, depois o cálculo começa a trabalhar para satisfazer esse desejo, e a nossa mão começa a fazer um negócio para satisfazer o nosso desejo. Você entende que tem uma cadeia? A questão é, qual é o desejo que a gente precisa satisfazer? Porque é aí a diferença que pega entre uma pessoa que não consegue trabalhar alinhada com a espiritualidade e uma pessoa que consegue trabalhar alinhada com a espiritualidade, que consegue fazer de fato algo que seja espiritual e material ao mesmo tempo. Essa pessoa ela precisa receber um desejo diferente do desejo de receber, né? Ela precisa receber um desejo que é o desejo de doar.
Agora presta muita atenção nessa palavra, tá? Doar não é, por exemplo, eu sentir desejo de tirar um dinheiro e dar uma esmola para alguém. Isso não é doação, tá? Isso é material só. Isso também é uma doação, é bom ser feito, né? É uma forma de caridade, é uma forma de justiça, mas não é nenhum movimento espiritual. Nenhum movimento espiritual está acontecendo ali quando você faz essa doação do dinheiro. Se dentro dos teus cálculos e dentro do teu desejo não tiver alinhado da maneira certa, não tiver alinhado com a intenção correta de fazer pelo próximo sem esperar nada em troca. A ideia aqui é a gente fazer pelo próximo sem esperar nada em troca. Porque aí a gente vai estar tendo a opção de escolher qual desejo que a gente vai usar. A gente vai usar o desejo onde a gente quer receber alguma coisa em troca, seja qualquer coisa, tá? Seja qualquer coisa. Por isso que eu falei desde o início, mano, eu não quero que isso aqui apareça em algum curso pago, né? Se for, eu quero que a Janaína receba, entendeu? Por quê? Eu não quero, não, tô dando um exemplo. Eu não quero receber nada em troca. E, ó, eu tenho que controlar aqui a todo momento a coisas mais sutis que eu tô podendo receber. Por exemplo, atenção, por exemplo, o carinho, o afeto. Isso são coisas que eu tô recebendo, né? Só que se eu receber e fizer para mim, eu tô sendo egoísta e já não tô fazendo um movimento espiritual aqui. Já não é mais o Criador falando. Entende? Não que eu seja o Criador falando, mas, né, a gente tenta trabalhar alinhado com o cara lá em cima, com o que ele tá falando, né? Mas a ideia é trabalhar com o desejo certo. E esse desejo de doar, ele está presente em toda a natureza. Eu gosto de dar esse exemplo, né? Uma árvore, ela não faz o fruto para ela mesma se alimentar. Ela faz o fruto para os animais em volta dela se alimentarem. Porque aí a semente dela vai estar sendo espalhada. E esse é o desejo dela. Entende? Que a semente se espalhe. Fala, Jana. É lindo! É porque é o verdadeiro. Esse movimento do desejo de doar está em toda a natureza. Está em toda a natureza. A gente só não percebe isso porque os nossos olhos não estão bons para ver isso. Os nossos olhos estão muito concentrados no nosso próprio umbigo, em querer satisfazer os nossos desejos. Entende? Não é errado a gente querer satisfazer os nossos desejos, né? Porém, não tem nenhum movimento espiritual acontecendo enquanto a gente estiver satisfazendo nossos desejos. Mas quando a gente começa a se alinhar com o mecanismo, com a mecânica que existe na natureza, aí a gente começa a espalhar os frutos para os outros, né? A ser árvores com frutos que a gente pode servir para os irmãos e para os irmãos comer, e depois eles pegarem uma sementinha, e quando a sementinha virar uma árvore dentro deles, eles começarem a falar também a verdade, o verdadeiro. Assim como Jesus fez, assim como Elias fez, assim como Moisés fez, assim como Noé fez. Porque eles entenderam, olhando a natureza, recebendo de Deus essa informação. A água, ela não, o rio não produz água para si mesmo. Ele produz para satisfazer as necessidades das plantas e para satisfazer as necessidades dos animais. Né? O rio seria, a água seria um desejo inanimado, um desejo superior, um desejo mais elevado, né? Que traz a misericórdia de Deus e abençoa todos os lugares. Não, o lugar mais lindo que tem no deserto é onde o rio Eufrates passa, porque em volta dele cresce coisa, cresce fruta, cresce planta, as pessoas conseguem viver, porque o rio passa ali no meio. Ele está doando para os outros a essência dele. Essa é a pegada do desejo de doar. Quando a gente começa a receber esse outro desejo, é como um Rottweiler comendo alpiste. Ele recebeu dentro dele uma coisa que é diferente do que ele é. Né? Ele parou de querer comer carne, ele começou a comer alpiste. Dando um exemplo assim meio esdrúxulo. Mas a gente começa a receber um movimento diferente dentro da gente, né? Que é mais alinhado com a natureza, que é mais alinhado com os frutos, com o que a gente vê na natureza fora da gente, né? E, quando a gente começa a realmente entender o que é o desejo de doar e viver no desejo de doar, aí sim a gente começa a dar pequenos passos na espiritualidade. É como se a gente estivesse vivendo em dois mundos, no mundo material e no mundo da espiritualidade ao mesmo tempo. Entendeu?
a gente tirou o cabo da Matrix e a gente está vendo a realidade. Entende? Depois eu falo mais sobre isso, porque isso é uma conclusão inédita que eu acabei de ter aqui, mas foi depois de 4 anos estudando e eu não quero dar spoiler para vocês. Eu quero que vocês concluam então isso, porque é muito da hora. Quando a gente tira o plug, a gente vê a realidade, a gente fala, cara, que coisa da hora. Vocês vão sentindo isso. Até aqui, ok? Show de bola? Eu acho que é bom a gente indo devagar, né? A gente não aprofundando muito. E conforme eu for pegando nessa reciclagem, eu vou trazendo para vocês os temas que ele está falando, do meu jeitinho, né? Eu gosto bastante do jeito que ele fala, que ele fala com uma eloquência, ele fala tantos detalhes, assim, é vívido o negócio, né? Eu gosto de falar mais pegando para a natureza, de uma maneira mais divertida. E é preciso, cara, a gente entender essa diferença entre o receber e o doar, porque dentro da gente só existe esse mecanismo de receber para a gente. Tudo, presta atenção, ó, exercício de casa para durante a semana. Presta atenção, tudo, tudo que você faz, tudo que você faz até para ajudar as pessoas, só abrir aqui o valor do coisa. Tudo que você faz para ajudar as pessoas de uma maneira ou de outra para você receber alguma recompensa, para você receber algum galardão. De uma maneira ou de outra, a gente está sempre nesse mecanismo, como um cachorro que vai comer carne. A gente não consegue fazer diferente disso. Se a gente for prestar atenção nos nossos cálculos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, sempre tem alguma coisa envolvida onde a gente está fazendo para a gente mesmo. Entende? A gente não consegue, como Isaías fala, tirar o pé do sábado. É muito difícil, mano. A gente não consegue sozinho. A gente precisa de alguém que mostre pra gente o jeito diferente de ser feito. E a gente precisa que o criador dê esse mecanismo de novo para começar a fazer força contrária a esse movimento de receber para si mesmo. A começar a fazer uma força de realmente doar para o próximo sem esperar nada em troca. Que é isso que ele está dizendo, que Jesus está dizendo desde o início, quando ele fala: ame ao próximo como a ti mesmo. Ele não está falando para, tipo, beleza, Jana, ele não tá falando para você amar a si mesmo e depois amar o próximo. Não, mano, ele tá falando para você amar o próximo, sem esperar dele nada. Nenhum obrigado, pagamento, nada, 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 nada. O teu galardão vem de cima, o teu galardão vem de Deus, entende? O teu relacionamento é com o Criador, o teu relacionamento é com o próximo. Isso já é um pouco mais avançado, mas você começa a viver dentro do outro, não em si mesmo mais. Você começa a sair de si mesmo. Fala, Jana. Foi o Hélio que falou isso? Foi o Hélio Couto que falou isso? Pô, ele ganhou, ele ganhou. Ele tinha perdido vários pontos comigo, agora ele tá voltando a recuperar. Gostei, cara. Gostei. Isso,
Uhum. Sim, que bom. É o criador, mano. É o pai o tempo todo. É o pai o tempo todo. Uhum. Uhum. Não, o microfone preveniu bastante. Ó, essa ideia que o Hélio Couto que ele trabalhou aí com vocês, né, de fazer pelo outro, sem esperar nada em troca, a gente tem esse trabalho dentro da Kabbalah. Ele se chama dezena, né? Ele se chama uma dezena. Quando 10 pessoas se juntam para fazer pelo próximo sem esperar nada em troca, é a mesma coisa que o que Jesus falava, né? Quando dois estiverem falando de mim, eu estarei no meio de vocês. Quando duas pessoas estiverem falando de Deus, Deus está no meio. Tem. Beleza, só um minutinho, Rose. Tem algumas especificações. Meu Deus do céu! Tá, enfim. Enfim. É, tem algumas coisas que precisam ser feitas, tá? Para a gente trabalhar e chegar nesse ponto de estar numa dezena. Eu tô na minha segunda dezena porque a minha ruiu. Quando a gente começa realmente a trabalhar pelo outro, sem esperar nada em troca, o nosso ego grita, gente. Ele grita, ele grita. Ele quer ser ouvido, ele quer falar mais alto. Ah, do jeito que o outro tá querendo, eu não quero. É um bicho doido. Parece que a serpente, sabe aquela que deu a fruta para Eva? Entendeu? Ela tá correndo dentro do nosso coração o tempo todo, girando assim entre a gente. É um bagulho doido. É um bagulho doido. Então exige preparo. Exige que a gente vá se trabalhando e se preparando para chegar lá, né? O mais recomendado mesmo, de novo, a gente pode até fazer um grupo de estudos. Eu não sei se eu vou conseguir trazer vocês para esse nível da dezena, né? Que é o nível que eu estou trabalhando agora. Né? Eu acredito que o meu professor Marcel tem mais experiência para fazer vocês alcançarem isso, mas a gente vai seguindo até onde o barco conseguir rolar. Você viu, já reparou, Jana, que da última aula para essa já caiu o número, tem 5? Entendeu? Isso é um movimento da serpente. A galera que não tá vibrando nessa frequência cai fora. Acontece alguma coisa. Ela pode estar falando, eu quero muito ir, mas, mano, o avião vai cair na rua, ela não vai conseguir chegar, entendeu? Vai começar uma tempestade de raio, vai acabar com a energia elétrica. Se ela quiser mesmo, ela vai fazer essa força para se movimentar, né, e conseguir chegar e receber essa linha autêntica, senão ela vai parar no meio do caminho. E isso é completamente normal. Pensa, eu tô há 4 anos, todo domingo, toda semana, falando com a galera, toda semana falando com a galera, falando de Deus, toda semana assistindo aula, o dia inteiro rezando, o dia inteiro vendo isso. Tem galera, tem gente que não aguenta. Tem gente que não aguenta. Tem gente que não aguenta ficar te falando de Deus o tempo todo, né? E tá tudo certo. É o momento deles, né? E nas minhas orações eles estão lá junto. Eu tenho que fazer as orações pensando nele também. E eu esqueço. Por quê? A serpente vai me tirando do caminho da doação verdadeira. Então esse movimento ele acontece, e ele é dinâmico, ele é o tempo todo vivo, olhando para você, e o criador vai te mandando exatamente o que você precisa para você melhorar, para você corrigir e para você movimentar e parar de ser bolinha branca e começar a ser bolinha branca e ser bolinha preta ao mesmo tempo, né? Parar de ser bolinha preta e bolinha branca ao mesmo tempo, né? Começar a receber a força da criação, a força do criador, a força da doação dentro de você. Não para você receber nada, mas para o outro receber e para o outro ficar feliz, para o outro ficar alegre, para o outro sorrir,
para os outros ficarem bem, para os outros receberem a verdade e continuar passando para frente. Entendeu? Ah, meu. Fala, Rose. Desculpa. Então deixa a Rose falar. Não, não, se quiser pode mandar no grupo, eu continuo falando lá no grupo. A gente não conseguiu ler o livro hoje, mas porque eu precisava introduzir esse conceito, tá bom? Na próxima a gente já continua com o livro. Só para finalizar, fez sentido para vocês, gente? Fez sentido? Vou tirar o print. Já tirei o print. Boa Jana, noite. tá bom. Amém. Beijo, gente. Tchau, tchau.